Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, vou esperar mais um minutinho, o resto do pessoal entrar e a gente já dá andamento então, tá? Oi, boa noite. Boa noite. Buenas então, pessoal. Vou fazer uma recapitulação aqui sobre os sistemas digitais, tá? Eu sei que vocês já viram isso na disciplina, mas eu estou seguindo a ementa, tá? E a gente vai seguir nesse mesmo molde aí, beleza? Então aqui, ó, eletrônica digital. Opa. A gente sabe que hoje em dia, basicamente todos os equipamentos que nós temos nas nossas residências, desde smartphones, então,
Até hoje, equipamentos mais inusitados, né, como o exemplo mostra, um forno de micro-ondas, um refrigerador. Hoje, a facilidade é tão grande que quando a gente sai de férias para a praia, né, talvez não eu, né, não seja alguma coisa, uma realidade tão próxima da minha, da nossa, não sei, mas sair para a praia e lembrar que deixou a geladeira ligada sem nada dentro, ou até mesmo deixou ela em uma temperatura que a gente sabe que o consumo de energia é maior. Então, tem a disponibilidade de poder, através do smartphone, comunicar com o aparelho de refrigeração e diminuir, então, a sua potência, né? Diminuir a sua temperatura, fazendo com que haja uma economia de energia elétrica. Em muitos países, isso já é realidade. Não, não é nada demais. Poder sair do serviço, comunicar com o seu smartphone em um aparelho de refrigeração de ar, né, um ar-condicionado, e poder climatizar o seu ambiente antes de chegar em casa, né? Imagina que espetáculo. Poder chegar em casa, já está a TV ligada no canal do jogo, tá o quarto já geladinho, poder assistir. E digo mais, com micro-ondas mesmo, através de um sistema aí de Bluetooth ou até wireless, a gente pode deixar uma pipoca dentro do micro-ondas. Quando chegar em casa, ela tá prontinha, ó, faltam 2 minutos para chegar em casa. Boa noite. Boa noite, boa noite. Já ligo o aparelho de micro-ondas e deixo ela estourando. Eu chego em casa, a TV tá ligada, o ar-condicionado já deixou o ambiente climatizado, a pipoca tá quentinha, eu só sento no sofá e assisto meu jogo, né? Então, tudo isso que hoje é realidade teve todo um princípio, um fundamento teórico no passado, porque é aquilo que eu falei. Existem sistemas de ponta? Existem. Agora, os pensamentos básicos que foram da onde surgiram esses princípios, eles são os mesmos até hoje. Não tem nenhum tipo de diferenciação, divergência, nada. Não se quebrou nenhum princípio para se criar outro. Simplesmente se aprimorou. Então, a eletrônica digital, ela tem uma base muito sólida. E essa mesma base da eletrônica digital é utilizada na computação, na lógica de sistemas, na engenharia de software, de hardware. Hardware nem tanto, mas mais software, desenvolvimento, processamento de dados, enfim. Sempre que vocês escutarem falar ou forem estudar na, na parte digital da coisa, a base sempre será a mesma. E é isso que eu quero deixar muito bem claro aqui. Então, uma coisa, pessoal, que é bem claro deixar aqui, eu já falei, né? Isso aqui eu já passei para vocês em outra disciplina. Isso não é novidade, mas a gente segue o roteiro e eu tenho que passar isso, tá? Então, aqui, ó, quem não assistiu, está tendo a oportunidade de assistir, tá? Quem assistiu está revisando. Então, assim, ó, nós temos efetivamente na prática duas eletrônicas, tá? Nós temos a eletrônica analógica, que é a eletrônica convencional, a tradicional, a antiga, e que ainda é muito utilizada, é muito desenvolvida, aprimorada, mas é a primeira eletrônica, tá? A eletrônica analógica tem no seu formato de onda uma onda senoidal, tá? É uma onda senoidal que tem variação que acompanha a fonte de energia, tá? Se for contínua, é contínua, se for alternada, é alternada, ponto. Já na eletrônica digital, nós não temos variações, nós temos apenas duas posições que seguem no mesmo quadrante, tá?
Então, aqui vocês podem perceber que é uma forma de onda quadrada e permite apenas duas posições. Tá? Eu poderia muito bem chamar aqui de posição 0 e no topo posição 1. Então, eu sei que ela vai variar sempre entre 0 e 1. O que de tudo entre eletrônica analógica e digital que eu tenho que é a grande diferença entre as duas e que é a grande vantagem da eletrônica digital é a sua precisão. Entre eletrônica analógica e digital, o que eu vou ter de vantagem na digital é a precisão, tá? E é isso que tem que ficar muito bem claro, muito bem tranquilo para vocês entenderem. Tá, mas precisão é tão importante assim? Com certeza. Imaginem numa mesa cirúrgica, onde eu tenho um robô fazendo, sei lá, qualquer cirurgia aí, uma cirurgia de remoção de um órgão e tal. Nessa situação, a precisão, ela é indispensável. Imagina eu cortando um rim 2 centímetros a mais ou a menos do que ele deveria ser cortado. 1 milímetro. Dependendo da situação, 1 milímetro pode remover um tumor ou avançar ele. Então, a precisão é algo extremamente importante. Por isso que a eletrônica digital ganhou um mercado gigante. Ela simplesmente tomou muitas frentes dentro da indústria, exatamente pela sua precisão. Vocês lembram aí da câmera digital, da câmera de filme? A câmera antiga que nós tínhamos lá, que revelar o filme e tal, ela era uma câmera analógica. Ela acompanhava o formato da luz, ela tinha... E a digital, ela foi desenvolvida por um sistema de pixels. O que são os pixels? São uma decodificação no formato da onda, fazendo com que as informações sejam obtidas através de dados. Cada dado vai ter um número. Cada número vai ser um quadrante. Cada quadrante vai formar uma composição. E a imagem vai ser feita através dessa composição. A eletrônica digital demorou um bom tempo para atingir o mesmo padrão de qualidade da analógica. Mas hoje já é muito superior. Hoje a qualidade de uma câmera digital é muito maior do que uma câmera analógica. E assim sucessivamente. Há quem acredite que o som de um equipamento sonoro analógico ainda é melhor que o digital. Já há quem acredita que não. Isso são coisas que foi tomando espaço. Mas hoje, a facilidade de um equipamento digital pela composição de forma sólida, né, forma bruta, o espaço físico é muito menor. A gente pode pegar, por exemplo, aí um televisor, um equipamento aí dos anos 2000, dos anos 90. Era uma TV quadrada, um monitor quadrado, era um tamanho absurdo. Hoje não. Hoje uma TV LCD, uma TV de LED, é praticamente uma folha de papel. Vai chegar o dia em que a gente vai comprar a TV enrolada num papel, a gente vai chegar em casa, vai abrir ela e colar na parede, que nem uma cartolina. A gente está caminhando para isso. E isso foi desenvolvido através desses mesmos princípios. A lógica é a mesma, tá? Uma eletrônica tem um papel, outra eletrônica tem outro. Em alguns momentos elas vão colidir, em alguns momentos elas vão trabalhar em conjunto, em outros momentos uma vai substituir a outra, tá? Isso tem que deixar bem claro. Então, eletrônica analógica e eletrônica digital tem seu formato de onda diferente. Digital é um formato de onda quadrado, analógico é senoidal. As posições 0 e 1, 1 e 0. Tá? É isso aí que tem que ficar bem claro. Então, assim, ó, os níveis, né, que a gente trabalha de abstração entre projetos com sistemas digitais são basicamente divididos
em 3 níveis, tá? Prestem bem atenção nesses níveis. Nós temos o sistema, tá? Sistema, eu posso comprar ele a ideia de projeto, o objetivo do projeto, ele é chamado de sistema. Temos os módulos e, por fim, as portas lógicas, tá? Os sistemas podem ter N variações. O cliente pode definir qual tipo de sistema ele quer. Vocês, enquanto técnicos, podem elaborar um sistema para determinada função. Eu quero um sistema para fazer X, Y, Z função. Só que o que vai ser o grande quebra-cabeça da coisa, onde vocês vão quebrar a cabeça e ter que desenvolver e pensar, vai ser sempre no desenvolvimento das portas lógicas. É isso, pessoal. Vocês vão ter que quebrar a cabeça, pensar, desenvolver, calcular as portas lógicas mais adequadas, totalmente adequadas, para atender o sistema que vocês querem botar para rodar. Quero desenvolver um sistema que seja capaz de jogar, fazer reboco. Eu vou trabalhar lá com alguns motores, vou trabalhar com algumas posições de nível, e essa máquina aí vai colocar, bom, de acordo com o sistema das portas lógicas, que é praticamente o princípio de funcionamento da lógica de programação, vocês vão ter que depois quebrar a cabeça para fazer essa combinação, tá? Então, o entendimento das portas lógicas é muito, a importância é muito grande, muito grande. Então, hoje, pessoal, como eu já fiz isso em um momento passado, em outra disciplina, eu vou fazer isso de novo, porque eu quero que vocês tenham isso bem gravado, bem fixado, o que é muito importante. E na disciplina a gente não vai usar isso, né, mais, mas de qualquer maneira a gente tem que cumprir o nosso cronograma, tá? Então hoje eu vou falar das portas lógicas, beleza? Então assim, ó, as portas lógicas, eles são a base da eletrônica digital. Ninguém fala de eletrônica digital sem falar nas portas lógicas, tá? Então assim, ó, vocês podem estar vendo aqui o encapsulamento, tá? Esse aqui é um circuitinho, tá? Que ele aqui tem uma composição de portas lógicas. Ele é um circuito integrado que foi projetado de acordo com a combinação que nós fizermos na hora do projeto. Ele pode ser uma porta fechada, aberta, enfim, ele tem N combinações, tá? Então, esse aqui é um símbolo de um tipo de circuito que é muito utilizado dentro da eletrônica digital, tá? Então, aqui, pessoal, aqui está a tabela que mostra, tabela não, tá? A imagem que mostra as portas lógicas, tá? Essas são as portas lógicas mais utilizadas, tá? São as portas lógicas clássicas. Essas portas lógicas aí, até os anos 90, estiveram presentes em absolutamente todos os circuitos que nós possamos imaginar, né? O circuito que era de telefone, o circuito que era uma central de alarme, o circuito que era onde trabalhava com eletrônica digital, vocês podem ter certeza que essas portas lógicas estavam presentes, tá? Então, assim, ó, cada uma delas tem uma geometria bem distinta. Cada uma delas tem uma simbologia, uma tabela verdade, uma equação. Futuramente vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com álgebra booleana. Então, isso é aquilo que eu sempre falo. Vocês sabendo a base bem sabida, bem concreta, vai dar base o suficiente para logo depois desenvolvermos
pensamentos mais profundos, mais robustos, rebuscados, enfim. Então, tá aí a imagem com as portas lógicas que nós, dentro da eletrônica digital, mais utilizamos, beleza? Então, aqui, pessoal, a nossa primeira porta lógica, mais usual de todas, é a porta AND, ou seja, a sua função é a função E. Tá? Se vocês pegarem do inglês, vocês podem ver que AND pode ser classificado como E, tá? Aí está a simbologia, tá? Essa é a simbologia. E o que nos define a porta AND? Existe uma frase, então, tá? Que para cada uma delas vai ter a sua própria descrição, que vai nos dar um entendimento mais preciso. No caso da porta AND, a saída será verdadeira se todas as entradas forem verdadeiras. Então, a condição de funcionamento da porta lógica AND vai ser que, para na sua saída ser verdadeira, somente se todas as entradas forem verdadeiras. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó. Vou fazer uma demonstração, tá? Aqui, no caso, esse E é simbolizado com um ponto. Na álgebra booleana, seria dessa maneira, arranjos de arquitetura eletrônica, que no nosso caso aqui não entra, né? Não vem ao caso, mas se no segundo momento vocês partirem para uma eletrônica mais profunda, vocês com certeza vão se deparar com essa situação, tá? Então vocês já vão saber que essa é a condição para termos então uma porta lógica AND. E aqui é a nossa tabela verdade. Então vocês podem analisar que na tabela verdade da nossa porta lógica AND, nós temos todas as saídas falsas, com exceção da última saída. Tá? Então vocês podem ver, nós temos duas entradas e apenas uma única saída. Nós temos a entrada B e a entrada A. Tá? Nos casos da entrada B e A forem negativas ou falsas, ou zero, a saída será falsa, ou zero. Se uma das entradas ou outra forem verdadeiras, não importa. A saída vai ser sempre zero. Tá? E isso vai mudar apenas quando as duas entradas forem verdadeiras. Tá? Então é isso que é bem importante. Como que eu vou demonstrar isso para vocês? Como que eu posso relacionar para vocês terem um maior entendimento? Tá? Esse aqui é um exemplo clássico. Praticamente todas as bibliografias que trabalham com a base de eletrônica digital vão dar esse mesmo exemplo aqui, que é um exemplo que chega a ser clichê para a nossa disciplina. Então, como funciona uma porta lógica AND? Ela pode, então, ser associada, relacionada, digamos assim, com uma associação em série de duas chaves, tá? Então, eu tenho uma lâmpada ou uma carga qualquer, no exemplo está remetendo a uma lâmpada, que está com dois interruptores em série. O que vai acontecer para essa lâmpada ser ligada, então, efetivamente for acionada, para ela ser acionada? Ela precisa que os dois interruptores estejam na posição de fechado. Tá? Então, vocês podem analisar que quando as duas entradas forem verdadeiras, forem falsas no caso, desculpa, a lâmpada não vai acender, porque não vai ter circulação de corrente no nosso circuito. Vocês podem notar ali, então, que o interruptor A e o interruptor B, ambos estão abertos. E isso vai impedir que a nossa corrente circule, fazendo com que a carga não seja acionada. Tá? Então, as duas posições, falso e falso, a carga não é acionada. Já no nosso segundo exemplo, vocês podem perceber que o interruptor A foi
fechado. Então, o que vai acontecer? Se o interruptor B continuar aberto, isso não vai fazer com que a lâmpada seja acionada. Então, pessoal, vocês podem perceber que apenas uma das posições estando como verdadeira não vai ser o suficiente para que a nossa carga seja acionada. Então, vocês podem ver aqui, então, tá? Na segunda demonstração, e o interruptor A estando fechado. Eu acho que nessa situação aqui também estava... Bom, mas aqui no caso era para ser o B, fechado. Não vai fazer com que a nossa lâmpada acenda, tá? Não vai mudar em nada. Aí agora, vocês podem perceber que quando o interruptor A e o interruptor B estiverem ambos fechados, ou verdadeiros, não importa, a nossa lâmpada vai ser acionada. Então, sempre que falarem em porta end, sempre que relacionarem a porta end, vocês sabem que todas as entradas devem ser verdadeiras, senão a nossa carga não vai ser acionada. Tá? Isso é muito importante. Eu posso dar um exemplo, tá? Que é um exemplo bem prático, bem tranquilo, sobre a aplicação de uma porta lógica end. Vamos pensar nesses carros que hoje em dia são vendidos. Esses carros aí que são carros mais incrementados, né? Carros mais modernos, já tem o sistema de acionamento de partida. Vamos supor que o carro tenha como pré-requisito para o seu acionamento, né, para a partida, que todas as portas estejam fechadas, que o motorista esteja usando o cinto de segurança e, e o freio de mão não esteja acionado. Tá? Para o carro ligar, não pode ter uma coisa ou outra, vai ter que ser todas as coisas ao mesmo tempo, estarem nas devidas posições para que o carro ligue. Então, mesmo que eu tenha puxado o freio de mão, né, já tenha tirado ele, esteja com o cinto, se uma das portas estiver aberta, ele já não liga. Agora, se eu bater a porta, puxar né, tirar o freio de mão e tiver sem o cinto, o carro não vai ligar. Então, todas as coisas têm que estar ao mesmo tempo nas devidas posições. Uma coisa e a outra, tá? Então, esse pensamento na eletrônica digital é o mesmo que é aplicado, então, na nossa porta, tá? É o mesmo pensamento, é a mesma coisa. Agora, quando eu estou falando, então, tá, da segunda porta lógica, OR, que é a função OR, tá? Então, vocês podem ver aí a simbologia. Um segundo aqui. Travou a aula, professor? Tá mudando alguma coisa? Não, voltei aqui. Então, o que... Ô, professor, Oi. Travou. eu sou professor. O trabalho da lista 2 é pra entregar quando? A lista 2? Pode entregar até sexta. Ah, perfeito, muito obrigado. Não tem problema. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Essa aqui é a porta lógica OR, função OU. A simbologia dela é bem parecida com a porta AND, só que ela é um pouquinho mais arrebitada nas pontas, tá? E essa porta, ela pode ser considerada o contrário da porta AND. Para a saída dela ser falsa, todas as entradas têm que ser falsas, tá? Então, se uma porta ou a outra forem verdadeiras, ou for verdadeira, ela consequentemente
será verdadeira, tá? Então, vamos mostrar isso aqui de uma maneira mais tranquila. Essa aqui é a equação. Lembrem que para nós aqui, ela não vai ter muita utilidade. Se vocês um dia se depararem com álgebra booleana, vocês sabem, então, que vocês vão usar muito essa função, tá? Então, vocês podem ver que tem um mais ali, tá? Esse mais dentro da lógica decimal, dentro da lógica binária, dentro da lógica digital, vai representar a função ou, tá? Ou A ou B, beleza? Vocês podem ver aqui a minha tabela verdade, tá? Então, vocês podem reparar. Não, essa tabela verdade está errada. Essa tabela verdade não é a tabela verdade dela. Não. Pessoal, tem um pequeno erro aqui na tabela verdade, agora que eu notei, tá? Essa tabela verdade, na verdade aqui, vocês me dêem um minuto aqui. Agora sim. Agora sim. Estou conseguindo ver a tela, né? Estão vendo, né? Agora a gente voltou para a tabela verdade. Aquela tabela ali tinha um errinho, tá? Eu tinha copiado na hora que estava. Essa aí tá. Agora tá certo. Agora tá certo. Na outra tabela, eu copiei quando eu estava fazendo a função E e não sei o porquê ficou, mas essa aqui é a tabela verdade, tá? A tabela verdade da função OR, ela simplesmente condiciona um acontecimento a outro, tá? Parece muito fácil, parece uma bobagem. Para muitas pessoas pode até ser, mas esse pensamento, essa lógica, dentro de um decodificador, dentro de um compilador de dados, ela é muito importante. Sabendo isso, vocês já sabem muito. Pode parecer que não, mas vocês já sabem muito, porque a maioria não sabe. Então é isso que diferencia vocês como profissionais. Esses conhecimentos básicos, esses conhecimentos prévios, pré-estipulados, são o que vão fazer grande diferença aí na caminhada de vocês, tá? Então, na eletrônica digital, você sabendo as portas lógicas, show de bola. Já falamos da porta END. Agora nós estamos falando da porta OR. Vocês estão vendo a tabela da porta OR. Então, aqui, ó, uma das duas coisas acontecendo já matou a pau. Então, aqui, ó, a associação END
nós colocamos ela como uma associação em série. Isso aqui, esse exemplo, não fui eu que inventei ele. Esse exemplo aqui, em qualquer livro de eletrônica digital que vocês pegarem, qualquer apresentação na internet, qualquer lugar que vocês procurarem, vocês vão ver essa mesma relação. Se vocês forem estudar tabela verdade para concurso público, aquele é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica da eletrônica digital. Tá? Só que lá é usado para outro tipo de situação. Para nós é aplicado em circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. Então, a eletrônica, no caso, a porta lógica OR, ela é uma associação de chaves em paralelo. Então, pensem comigo aqui. Se as duas entradas forem falsas, consequentemente, a minha saída será falsa também. Tá? Então, a minha lâmpada não é acionada. Agora aqui, o que muda? Nessa situação, a porta de entrada A, ela está na posição fechada. Ela é verdadeira. Então, o que acontece com a minha lâmpada? Ela vai ser acionada. No nosso exemplo, é uma lâmpada, mas poderia ser qualquer outro tipo de carga. Podia ser uma cafeteira, podia ser um micro-ondas, podia ser um telefone, podia ser uma TV, podia ser um rádio, enfim. Se uma das duas entradas forem verdadeiras, a saída será verdadeira. Nesse caso, então, nós mudamos a chave, tá? Vocês podem ver que quem fechou agora foi a entrada B, ela é verdadeira, então a saída também será verdadeira, tá? Agora, nessa situação, as duas entradas são verdadeiras. E isso vai mudar a condição da minha carga? Ela vai deixar de funcionar? Não. Ela vai funcionar também. Então, as duas estando acionadas, a carga está acionada também. Um exemplo que eu posso dar, tá? Que é um exemplo clássico também, isso daqui não fui eu que inventei, foi em qualquer livro, vocês vão ver que o exemplo é sempre o mesmo, tá? Se, por acaso, numa residência, eu tenho uma central de alarme, a lógica dela é igual à de uma porta OR. Pensem comigo. Ó, eu tenho um sensor de presença no pátio, mas eu tenho uma câmera na frente. Na lateral da casa, eu tenho um sensor de som. Não preciso, não precisa que para esse alarme disparar, todos os sensores ao mesmo tempo sejam acionados. Não teria lógica, né? Pô, mas o cara tá pelo pátio, nem passou na frente de casa, mas o sensor tá pela frente e pelo pátio. Ele só é acionado se os dois são ao mesmo tempo. Aí perde o sentido. Então, eu consigo fazer com que o meu dispositivo de proteção, meu dispositivo de segurança, seja acionado se uma só, tá, desses sensores sejam acionados. Pode ser um ou outro, ou todos, não importa. Então, vai ser acionado. Pode ter 10 sensores. Se um só for acionado, o alarme dispara. A carga é acionada, tá? É isso que você tem que ter bem claro. Então, aqui, essa porta lógica talvez seja uma das portas lógicas mais emblemáticas dentro da eletrônica. A lógica é a NOT, tá? Essa porta NOT, ela é a negação, tá? Então, se entra A, sai um A barrado, tá? Tudo que entrar sai invertido. Essa aqui é a equação dela. Lembrem-se que lá em álgebra booleana vocês vão ver isso. Então aqui, A negado ou A barrado, tá? Essa barra em cima, tá? Da nossa preposição, ela vai sempre dar a ideia de mudança, de troca, tá?
Lembrem-se disso. A tabela verdade dela é a mais barbada que existe, a mais tranquila. Se a entrada for falsa, a saída será verdadeira. Se a entrada for verdadeira, a saída será falsa. Muito tranquilo, muito de boa. Sempre muda, sempre troca o que entrar. Se a gente for falar, então, sobre a aplicação, pode falar de um decodificador, né? Então, aqui vocês podem ver, tá? Esse aqui é um sisteminha, um decodificador de 7 segmentos, tá? Ele serve, então, para poder fazer algumas numerações. Ele nos dá alguma possibilidade. Ele pode fazer o 1, o 2, o 3, pode fazer várias combinações, tá? Só usando esse mesmo princípio aí. Um sinal que entra pode ser mudado, sempre com essa mesma linguagem, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Só que aqui eu posso fazer até o 8. Então, eu tenho toda essa possibilidade, tá, de entrar com um sinal, decodificar e sair outro, tá? Isso aqui foi a sensação lá nos anos 80. Era o mais utilizado. Já evoluindo mais um pouco, tá? Nós temos a NAND, a porta NAND. O que é uma porta NAND? É a porta END negada, tá? Ou barrada. Negada ou barrada. É a junção dessas duas portas. Então, lembre-se, lá na porta END, para a minha saída ser verdadeira, ela seria verdadeira apenas se as duas entradas fossem verdadeiras, tá? Agora, o que acontece? Se uma das duas portas fosse falsa, já na saída seria falsa, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver a equação, tá? Essa é a equação, então, da nossa função NAND. E essa é a tabela verdade, tá? Então, ela nada mais é do que o inverso da função AND. Nada mais é. Lembrem-se que lá, para ser verdadeiro, todas tinham que ser verdadeiros. Aqui, todas serão verdadeiras, todas as saídas serão verdadeiras se as duas entradas não forem as duas verdadeiras, tá? Então, ela não vira função OR, não confundam. Quer dizer, já aconteceu comigo de eu pegar em prova e corrigir e ver os caras botando a função NAND como uma OR. Não, na OR é uma coisa ou a outra, tá? Aqui não, aqui é a negação da porta AND. Simplesmente assim, tá? Temos também na sequência, tá, uma evolução. Nós temos, então, né, tanto a porta NAND quanto a porta NOR são portas derivadas, tá? As três que eu mostrei, as três primeiras eram três portas básicas. Agora nós temos essas portas que são as portas lógicas derivadas, tá? Nesse caso, nós temos a porta lógica NOR, que a porta NOR nada mais é do que a negação da porta OR. Então, vocês podem analisar ali pela ilustração, ela tem aquela bolinha na saída que simboliza a negação, tá? O barramento ou a troca, como vocês preferirem chamar. A função é essa, a função é igual à da porta OR, só que com o barramento em cima, e esse barramento simboliza a mudança. A tabela verdade é essa. A tabela verdade ela é simplesmente o contrário da tabela verdade da função OR. Tá? Então, para a saída ser verdadeira, as duas entradas têm que ser falsas. Exatamente isso. Lembrem que antes era o contrário, né? Agora dessa maneira.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta até agora? Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo. Pode ir embora. Beleza. Tranquilo. Toca a ficha. Então, aqui, ó, nessa situação, nós temos a próxima porta, né? A função é a a short, que é a função não ou exclusiva, tá? Essa porta short, ela é, né, o não exclusivo. A premissa dela fala que a saída será verdadeira se as entradas forem números ímpares, tá? Será se for número ímpar. Tá aqui a equação dela, vocês podem ver que tem uma bolinha, tá? Ali, aquela bolinha no mais significa que o B é exclusivo em A, tá? E a gente pode demonstrar, então, a tabela verdade dessa maneira, tá? As duas entradas são falsas. Então, vocês somem aí, tá? 0 com 0 é quanto? 0. 0 é o quê? Par. Se é par, a saída é falsa. Se for ímpar, 0 com 1, 1 é ímpar. Então, a saída é verdadeira. 1 com 0, ímpar, saída é verdadeira. 1 mais 1, 2. 2 é par, a saída é falsa. Tá? Quando estivermos falando da função short, vai ser assim. Tá? Agora a função XNOR. Tá? É a não exclusivo, é a função não ou exclusivo, tá? Essa função aqui, ela vai ser o contrário da outra função. Ela vai ter a saída verdadeira se as entradas forem par, tá? Ela simplesmente é a negação da short, tá? Só isso. Vocês podem ver, é a mesma equação dela, só que com um barramento em cima. Então, simboliza o contrário, tá? Está invertendo o que era na outra. A tabela verdade, vocês podem somar. Ó. 0 com 0 é 0, é par. Então, a saída será 0 com 1, 0. Desculpa, 0 com 1, 1. 1 vai ser ímpar, então a saída será falsa. A mesma coisa embaixo. 1 com 0, ímpar. Ímpar, a entrada ímpar, vai ter a saída falsa. 1 com 1, par. Se tiver entrada como par, a saída será verdadeira. Então, vai ficar nesse mesmo sentido. Tá? Então, para vocês conseguirem enxergar aqui um exemplo de porta lógica, eu posso falar sobre a porta 74LS32, tá? Que é da família L. Essa porta lógica aqui, ela tem essas combinações, tá? Ela tem o terminal 14 como VCC, que é a tensão que vem da fonte, o 7 como GND. As portas de 13 a 6 são 4 grupos com as portas OR, tá? Então, o que acontece? 13 e 12 são duas portas de entrada. A 11 vai ser a saída dela. A 10 e a 9, entrada. A 8, saída. A 1 e a 2, entrada. A 3, saída. A 4 e a 5, entradas. E a 6, saídas. Aqui, eu consigo fazer isso. Ó. Tem um LED, quero acender. Tá? Então, eu vou ter que alimentar as duas. Se eu não conseguir alimentar as duas, tá, com 5 volts, eu não vou conseguir ter a saída, então, do meu LED. Tá? Então, tem um LED, um resistor, uma carguinha pequena, até 5 volts, eu não vou conseguir se não tiver as duas entradas aqui dimensionadas de acordo com a lógica da porta OR. Tá? Que a OR é uma entrada ou a outra. Tá? Então, se alguma dessas duas aqui estiver ligada, a 11, consequentemente, vai estar ligada. E essa família TTL é muito boa.
Porque se tu, por algum motivo, colocar mais que 5 volts, ela, olha, não queima. Se tu for fazer isso com a família CMOS, que hoje é o... Desculpem. Que hoje a família CMOS, bah, é a onda do momento, né? Pega... Hein, tá, Igor? Oi, pode falar. Isso aí é um CI? Esse componente? Não sei. Uhum, tá, beleza. O que acontece? Hoje vocês pegam aí a família CMOS, que é a grande revolução, que todo mundo usa, que todo mundo gosta, não sei o quê. Ela é muito sensível. A velocidade dela é rápida, mas a sensibilidade é muito alta. Então, se tu colocar algum pouquinho a mais do que deveria, por algum problema de fonte ou alguma oscilação na rede, eu já posso danificar o componente, né? Nesse caso aqui, a família TTL, que isso daqui é o começo lá da eletrônica digital, né? O basicão tinha uma suportabilidade, uma resistência muito maior a cargas maiores. E é isso, pessoal. Aqui uma bibliografia, tá? Dos livros aí que a gente tem hoje disponíveis no mercado. E dessa parte aí de eletrônica, basicamente seria isso daí. Beleza, então, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Beleza, Tranquilo. beleza. Tá de boa? De boa. De boa. Beleza, então, pessoal. Então, por hoje, vamos encerrar por aqui. Por favor, me entreguem a lista até sexta-feira, tá? Quem não entregou as duas, por favor, entregue, tá? Ok. Pode crer, pode crer. Ok. Feito? Então tá, pessoal. Valeu, valeu. Obrigado e até amanhã. Valeu, boa noite. Falou. Valeu, boa noite pra você. Francisco! E aí, o quê? Como é que foi? A começar, o Igor já, já chegou tremendo todo mundo. Ele já errou. Porque entramos lá, 8 e pouco, acho que nós entramos. Aí fomos para o almoxarifado, pegamos roupa, fomos para os vestiários. Vamos para onde? Depois do vestiário. Ninguém nos falou nada. Fiquemos no vestiário. Fiquemos esperando até. O encarregado estava com nós no vestiário. Qual era a obrigação dele? E falar com o Igor para onde é que nós era para ir. Nós estávamos no vestiário. Nós ia ficar na área zanzando ali, sem lugar para ir. Nós ficamos todo mundo ali dentro. Aí nós fomos ser liberados do almoxarifado quase na hora do almoço. Aí ele foi, chamou todo mundo. Primeira coisa que ele disse, que nós já estava entrando errado já. Que nós não era para estar no vestiário. Nós já era para estar na frente de trabalho. Ele mandou? E eu quase, né? Quase disse. Mas que frente de trabalho? Se tu não falou nada para nós. Quase, mas engoli. Tá. Aí começou a xingar e falar que não sei o que papai, só xingando. Só que é rua, qualquer coisa é rua, que não sei o que não sei o que. E outra coisa, o encarregado é esse, fulano é esse, eu não sou amigo de vocês. Quem sabe daqui a 2, 3 meses que eu ver que vocês mereçam, eu possa ser amigo de vocês. Tu acredita nisso? E pressionando, e o encarregado dele é uma mosca tonta, Geroso. Tá ali porque... O Igor é o Walter. O Igor é o Walter. Aí
Daqui a pouco, e eu olhando no olho dele, né? Ele olhava pra mim e eu olhava pra ele. Ele olhava pra mim e eu sempre olhando no olho dele. Sempre olhando no olho dele. E ele olhando pra mim e eu olhando no olho dele. Não baixei o olho 1 minuto, né?